nesta noite, Espírito Santo. Eu quero apresentar, meu Deus, mais uma vez a vida do teu servo, Senhor. Usa ele, meu Deus, com poder, com graça, com autoridade. Usa ele, meu Deus, da maneira, Senhor, que o Senhor, meu Deus, tem usado, Pai, sobre esta terra. Como canal, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que neste momento o teu filho diminua, para que a tua glória possa ser manifesta, Pai. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aplauda a Deus. Amém? Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Glória. Alegria estar aqui pela primeira vez. Louvo aos céus pela vida de vocês. Aleluia. Gostaria de vocês colocar sobre os seus pés e ver essa palavra de Deus. Aleluia. Já foi divertido a temática da campanha. Eu quero apenas parafrasear em Mateus capítulo 25. Não, Mateus capítulo 25. Que é o texto que eu quero ler com vocês, para ministrar o que você colocou no coração. Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Mateus capítulo 25. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, né? Mateus capítulo 25. Apenas o verso de número 5. Apenas o verso de número 5 e 6. Está escrito assim: E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. E tardando o noivo, todas elas dormiram, cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. E você diz amém? Amém. De pé como estamos. Você vai olhar para a pessoa mais bonita do seu lado, vai dar um sorriso para ele ou para ela e vai dizer: que bom que você veio, diga isso. Aí olhando para ele ou para ela, diga Deus. Diga mais alto, diga Deus. Não, com autoridade, diga Deus. Tem uma palavra para você. Aí olhando para ele, você vai dizer: desperta. O rei está voltando. Mais uma vez, desperta. O rei está voltando. Para ele nunca mais esquecer essa quarta-feira, diga para ele: desperta. O rei está voltando. E só quem acredita nisso senta fazendo barulho de volta. Que barulho de agora. Até meia-noite para pregar. Quem vai ficar comigo até meia-noite também? Vai ficar sozinho aqui, que eu vou embora. Glória. Me deram um tempo excelente. Eu quero louvar a Deus pela minha amiga, missionária Galvana, seu marido que eu conheci hoje. Deus abençoe o senhor. Eu estou bravo com o senhor, tentei te ligar, o senhor não me atendeu. Está perdoado. Deus abençoe vocês, esse casal que eu amei conhecer. A senhora Galvana já conhecia. Ele ainda não prazer conhecer o senhor, tá bom? Ao pastor Lucas. Prazer conhecer o senhor, tá bom? Pastora Patrícia, cadê? A senhora, Deus abençoe. São presidentes dessa casa de oração. Eu tentei decorar igual, não sei se eu consegui. É a D, missões até. Não, né? É a Assembleia de Deus, missões até o arrebatamento. Aí, ó. A glória. Quantos aqui vão fazer missões até o arrebatamento? Diga amém. Glória. Queridos, o texto que ora acabamos de ler, eu fiz questão de ler em Mateus capítulo 25, porque ele nos traz algo que nós precisamos entender essa noite. A temática da campanha é desperta. Desperta porque Jesus está voltando. E o texto vai dizer: desperta porque o Senhor fará resplandecer sobre ti. Levanta-se entre os mortos, desperta entre os mortos. Efésios capítulo 5, verso 14. Porque o Senhor fará resplandecer sobre ti. Tanto o capítulo 25 de Mateus quanto o capítulo 5 de Efésios fala a mesma coisa. Fala de um povo honesto que está na igreja, mas não está pensando na volta de Jesus. Mas é verdade que em Mateus capítulo 5, Jesus faz uma ilustração. Ele usa uma parábola para falar com os seus discípulos, usando, dizendo assim: o reino do Senhor é semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. E ele diz que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Porém todas elas tinham azeite e levavam consigo. Porém eu não quero nem entrar aqui no azeite, quero falar apenas sobre o reino dele. E é bem verdade que Jesus, ele deixa a sua glória.
que não sei se você sabe, mas cada um dos evangelhos vai trazer a face de Jesus como ele era. Mateus vai dizer que ele era rei. Lucas vai dizer que ele era filho do homem, trazendo a humanidade para a terra, se formando, sendo homem, sentindo o que nós sentimos. Marcos vai dizer que ele veio como servo. E agora, por fim, João vai dizer que ele era o filho de Deus. E eu quero me atentar para Mateus, porque ele veio a essa terra, e não deixando de lado o evangelho de Marcos, ele veio como servo. Ele abriu mão da sua glória. Ele veio sobre nós e aqui ele instaurou o seu reino. Ele falava sobre o teu reino. E o reino dele não é terreno, o reino dele é espiritual. Logo, alguém está olhando para ele, esperando que ele viesse de uma maneira e ele veio de outra. Ele está logo falando de um reino e alguém diz: Senhor, cadê o teu reino? Mostra o teu reino. Cadê os seus súditos? Cadê a coroa? Cadê o cavalo? Só que ele veio mostrar um reino que não era esse reino, era um reino espiritual. Entendo, senhores, que alguém está olhando para ele, pastor Lucas, e está dizendo: se ele é rei, cadê a coroa na cabeça dele? Se ele é rei, cadê o cavalo que ele anda? Se ele é rei, cadê o cetro na mão dele? Porém, ele não precisa, porque ele já tem um trono. Não precisa. Ele não precisa de outra coroa, ele já tem uma coroa, também não precisa. Ele não precisa de um cavalo, porque quando ele quer sentar, ele senta nas asas dos querubins e começa a voar pela terra. Ele não precisa. Mas a verdade é que tudo começa no Antigo Testamento, quando o povo agora começa a desejar as outras nações. Eles têm rei e a gente não tem. Eles têm rei e a gente não tem. Eu precisava, porque Deus vinha em favor deles, resolvia tudo, mas eles olharam e desejaram um rei. Então agora Deus vai permitir que eles escolhessem um rei. E a primeira escolha de rei já deu errado, porque eles vão escolher Saul. Saul é bonito por fora, mas é feio por dentro. Eles olham para Saul e vejam os outros reis de outras nações, e Deus vai permitir. Então agora Saul falhou. Depois de Saul veio o maior rei de Israel, que é Davi. Davi veio como exemplar e ficou até os dias de hoje. Não é à toa que Jesus vai escolher vir da linhagem de Davi. Ele é chamado de aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É porque ele veio da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Então ele é conhecido como aquele que veio da raiz de Jessé, da raiz de Davi, da genealogia de Davi. Mas eu quero que você entenda, porque Mateus vai contar que ele precisava vir a essa terra, ele precisava vir aqui e ele veio. E ele veio trazendo uma lição de humildade. Ele poderia vir um cavalo, ele não veio. Ele poderia trazer uma coroa na cabeça da glória, ele também não veio. Ele veio como servo real, poderia vir, também não veio. Mas ele deixou escrito pelo profeta Zacarias, no seu capítulo 29, no seu capítulo 9, aleluia, Sião, exulta sua Sião, o seu rei virá, montado em um jumentinho, cria de uma jumenta. Olha para mim, eu quero chamar a sua atenção no livro de Mateus, capítulo 21. Jesus está conversando com os discípulos, está conversando com a multidão. Ele vai escolher 12 dos seus discípulos e vai levar a uma aldeia não longe daqui. E quando chegar lá, você vai desamarrar o jumentinho que está amarrado lá. Ele diz: Senhor, como é que é isso? Pois é, você vai daqui para lá. Quando chegar lá, está amarrado, desamarra ele. E se alguém perguntar, você vai dizer: o mestre precisa dele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que todos nós temos um jumento que Jesus precisa usar. Posso melhorar? O jumento é teu chamado. O jumento é teu talento. O jumento é teu ministério. Posso mais além? O problema é que a gente não quer jumento, a gente quer criar cavalos. Vai doer, tá? Queremos criar o cavalo da prepotência, o cavalo da arrogância, o cavalo da desumildade, porque o cavalo fala de coisa alta. O jumento fala de coisa baixa. Mas é o mesmo cavalo que te coloca lá em cima, é o mesmo cavalo que te coloca lá embaixo. Eu vim essa noite profetizar que Deus precisa de você. E aqui já cai por terra alguém que falou que Jesus não precisa de ninguém. Precisa. Jesus precisou de um cavalo. Jesus precisou de uma asa. Jesus precisou de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus precisou. E quem é que diga que ele não precisou? Ele conta com você. Ele conta com você.
não sai. Entenda, senhores, que ele andou 28 quilômetros. Quantos quilômetros? 28. Quantos? 28. Quando faltava 3 para chegar em Jerusalém? Quantos? 3. Ele parou dizendo assim: daqui eu não vou mais a pé não. Vocês vão lá buscar o jumento, porque daqui eu preciso de jumento. Alguém falou assim: Senhor, o senhor andou tanto, e agora eu só quero ir de jumento? E disse: não, vocês não pegaram, é porque precisa cumprir a profecia. Eu não posso chegar lá de a pé. E quando eles vão, não é que eles encontraram o jumento amarrado? Estava lá o jumento, só que eu quero que vocês entendam, isso aqui é o detalhe. Não era o jumento animal, era o jumento cria de um jumento. Quem aqui já viu um jumento quando acaba de nascer? Quem já viu? Só que é um detalhe, porque Jesus escolheu a mãe, Jesus escolheu o filho. E o filho nunca havia sido montado, também era uma criança. Agora lá vem Jesus, irmão, eu quero que Jesus pesava de 60 quilos para mais. Ele monta em cima do jumento que é cria. E o jumento não arria. Pode falar ou não pode? Você só é alguma coisa porque Jesus ainda está sobre você. Levanta a mão para receber isso aqui. Você só prega porque Ele é com você. Você só canta porque Ele é com você. Você só rege porque Ele é com você. O dia que Ele sair, acabou a graça. O dia que Ele sair, acabou o ministério, acabou a chamada, acabou o casamento. Você só é o que é porque Ele é sobre todo mundo. Só somos o que somos porque Ele é conosco. Porque se Ele sair, acabou, missionário. Sabe o que é mais engraçado? É porque o jumentinho nunca havia sido montado. Foi inaugurado aquele dia. Jesus montou sobre ele. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, todo mundo ovacionou. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pegaram palmas, pegaram roupa, jogaram pelo chão. E lá veio o jumento pisando em cima. Olha aí. Mas não era para ele. Era para quem estava montado sobre ele. Pode falar? Tem gente que canta e acha assim: eu canto e se eu não cantar, acabou. Eu prego, se eu não pregar, acabou. Se eu não for no culto hoje, o pastor está de perna e mão quebrada. Quem foi que disse? Glória! Se você não quiser, nós levamos o jumento no lugar, mas a obra não vai parar, a igreja não vai parar, o ministério não vai parar. Quem é que ele entra montado em um jumentinho. Só que alguém está dizendo assim: ele não é rei? Cadê a coroa? Ele está dizendo: calma, a coroa é daqui a pouco. Só que diferente do que vocês estão acostumados a ver, a minha coroa vai ser diferente de todas. A minha coroa vai ser de espinho. Ele não precisava passar por isso. Mas para cumprir a promessa que Zacarias saiu da boca de Zacarias. E detalhe, há mais de 400 anos atrás. Zacarias morreu, o pai morreu, a mãe morreu, o filho morreu. Mas a promessa dele estava ecoando. Aleluia! A promessa dele sai do Antigo Testamento e vai lá para o Novo. Vai andando. Zacarias não está vivo mais, o profeta Zacarias. É esse Zacarias que vai ajudar a reconstruir as muralhas junto com Neemias. Mas a promessa que ele falou saiu da boca dele, não poderia cair por terra. E agora, na entrada de Jerusalém, lá vai ele, montado em um jumento. Quando ele entra em Jerusalém, ovacionado, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ali se cumpriu Zacarias capítulo 9. E daí ele começa a ensinar sobre o seu reino, dizendo: o meu reino não é comida, o meu reino não é bebida. Porque alguém está olhando e está esperando algo da terra, está dizendo: não, o meu reino é maior do que tudo isso que vocês veem aí. O meu reino é maior do que tudo isso que vocês veem aí. Aí Marcos vai dizer que ele mesmo, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo, desceu entre nós. Aí ele diz assim: eu vim para servir. Tanto é que ele veio para servir que no dia ele disse assim: gente, é a ceia, a última ceia, venham. Ajuntou-se todos os discípulos, ele pegou a bacia para lavar os pés. Na hora que ele lavou de Tomé, lavou de Judas, de Tiago, de João, na hora que chegou de Pedro, ele disse: Senhor, o meu não. Glória a Deus. Eu não sei se ele tinha chulé, não sei. Não sei se ele tinha frieira, também não sei. Não sei se era bicho de pé, irmão, porque eu já tive muito, também não sei. Mas ele escondeu o pé para trás.
Ele olhou para ele e disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar os seus pés, tu não terá parte comigo no meu reino. Levanta a mão direita que eu vou liberar isso aqui. Tem gente achando que Deus só quer o braço, tem gente achando que Deus só quer a perna, tem gente achando que Deus só quer o coração. Ele não quer, ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Ou adora ele por inteiro, ou não adora. Ou adora de verdade, ou não adora. Aqui não tem, não. Só por onde eu passo por ali. É os crentes Raimundo, que estão bem aqui assim na igreja. E o outro está lá no mundo. Você fala: filho, e aí, decide. É gente que está na igreja, pode falar? É gente que está na igreja, mas é nesso. Ele acha que é salvo. Mas ele vem na igreja na quarta-feira, é campanha. Quando é na quinta, ele já não vem mais. Aí ele vem no domingo, na segunda sumiu, não vem mais. Ele acha que ele está salvo. Ele acha que ele é crente. Eu venho nessa noite, desperta, porque Jesus está voltando. Oh, Jesus está voltando. Ele está às portas. O problema é que Jesus está que nem aquela igreja lá, ó. Ei, abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar e fazer morada. Mas se Jesus está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Oh, glória. Oh, meu Deus. Tem gente que está dentro, mas Jesus está fora. Enquanto Jesus está fora, a vida continua a mesma. Mas quando você chama ele para entrar, aí a história muda, a vida muda, casamento muda, a ministério muda. Aí Jesus entra em Jerusalém para cumprir a profecia. Ele veio falar de um reino que não era comida e nem bebida. Ele disse para Pedro: Pedro, se você não deixar lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, já que é para lavar, lava o meu corpo inteiro. Ele entendeu, não dá para servir Jesus pela metade. Ou você serve por inteiro, ou você não serve. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não dá para servir os dois senhores. Jesus veio para nos ensinar sobre esse reino. Ele veio, ele poderia ir com coroa de glória, não, ele deixou sua glória lá. Ele entra no talento jumentinho e cumpre essa profecia de Zacarias, capítulo 9. Ele continua o seu trajeto por aqui. Ele salvou, ele curou, ele libertou vidas. Mas chegou o momento de ele partir. Chegou o momento de ele partir. Quando ele vai partir, os discípulos estão no pé do Monte Tabor, olhando para cima. E ele vai, sobe, subiu, ocultado pelas nuvens. O mesmo anjo que escoltou Jesus para cima bate no nome do varão de Galileu. Assim como ele foi. Qualquer dia desse ele vai voltar. Aleluia! E agora nós estamos esperando a promessa de Deus para Hebreus capítulo 2. Só que eu quero te transportar da terra para o céu. Porque quando ele ressuscita aqui, o corpo é daqui. A sandália é feita aqui. O corpo, matéria é daqui. A única coisa que ficou na cruz foi o sangue. Então ele ressuscitou, mas o corpo dele não era glorificado. Pode falar ou não pode? E com esse corpo que não é glorificado, ele atravessou a parede. Sem mexer na nossa vida. Com esse corpo que não é glorificado, ele comeu pão e comeu peixe na beira da praia. Com esse corpo que não é glorificado, ele atravessa a parede de novo, vai na cara de Tomé e diz: Tomé, toca aqui nas minhas feridas e vê se não é. Era ele disse: não, se vocês me seguirem, arrisca no que eu estou falando aqui, vocês terão um corpo igualzinho o meu. Oh, glória! Hoje, para você chegar do outro lado, você precisa pegar trem, precisa pegar metrô, precisa pegar avião, mas vai chegar um dia que você terá um corpo glorificado. Oh, ele irá subir ao céu e Deus irá permitir você reger nações juntamente com ele. Parece loucura, né? Mas é verdade. Ele atravessa a parede, ele come pão, come peixe e vai embora. Ele ficou 40 dias aqui. Quantos dias? 40 dias andando por aqui. Com o corpo feito aqui, matéria daqui, só o sangue não tinha. Porque o sangue ficou na cruz. Vertido na cruz por nós. Só que a minha verdade é que ele veio mostrar um reino, mas em vez de ele vir como rei, ele veio como pastor. Pode melhorar? Ele veio como pastor. E isso me lembra uma história que eu ouvi da Bíblia.
em que Salomão, o homem mais sábio desse mundo, um dia caminhou pelo seu reino vestido de pastor. Quando ele caminhou pelo seu reino vestido de pastor, ele queria saber como é que estava a sua índole, como é que estava o seu governo. E para ele saber, não poderia vir da sua potestade, não poderia ensinar da sua culpa de rei. Ele veste-se de pastor, desceu e começou a caminhar pelos campos. E quando ele caminha pelos campos, ele começa a perguntar: o que fala sobre o rei? O que o rei tem feito para vocês? O governo do rei é bom ou é ruim? E ele foi conversando, até que ele se deparou com uma moça. E a moça estava pisando uva no lagar. Ele se encontrou com aquela moça e perguntou: o que você acha do rei? Ele disse: o rei é muito bom, o governo dele é excelente. Ele volta de novo e a mesma moça está ali pisando uva no lagar. O detalhe da história é que a moça era muito escura, era morena escura, queimada pelo sol, também pudera. Todo dia ela estava amassando uva no lagar missionária. Ele se apaixonou por aquela moça, a ponto de olhar para ela e dizer assim: ei, se prepara, porque qualquer dia desses eu volto aqui para te buscar. Oh, glória! Aquela moça guardou aquilo. Só que como ele era o rei, ela não poderia dizer não. A proposta ele pode fazer para qualquer uma. E ela continuou fazendo aquilo que ela fazia antes, pisando uva no lagar. Mas agora tem uma proposta. A proposta é essa: o rei virá me busca. O detalhe é que eu não sei nem o dia nem a hora. Então, se eu não sei nem o dia nem a hora, eu não posso estar desarrumado, eu preciso estar pronto. Sabe o que ela faz? Pisando uva no lagar. E quando ela percebia que o vestido dela branco estava manchado de vermelho da uva, ela corria ao riacho, se lavava e voltava. Quando ela percebia que o vestido estava vermelho, ela corria no riacho, se lavava e voltava. E alguém se perguntou: para que isso? Ela disse: eu preciso estar pronto, porque qualquer dia desse o rei vai voltar para me buscar. Eu preciso estar pronta, porque qualquer dia desse o rei vai voltar para me buscar. Acredite se quiser, qualquer dia desse o rei vai voltar para te buscar. E aí o que eu faço? Eu preciso estar preparado? Não. Você precisa se preparar todos os dias. Por quê? Porque a gente se prepara para vir para o culto, porque a gente sabe a hora que começa e a hora que termina. Agora, se Jesus diz assim: não sabe o dia nem a, é todo dia se preparando, todo dia se preparando, todo dia se preparando. Aleluia. Só que aí o texto vai dizer que um belo dia ele voltou para buscar ela. E quando ele voltou, encontrou ela como? Pisando uva no lagar. E o vestido impecável. Ele leva ela para o seu palácio. E quando ela chega no palácio, depois você vai lá cantar de Salomão, eu não me recordo o capítulo agora. Ela vai olhar para a súdita de Salomão, as 700 mulheres e 300 concubinas, e vai dizer assim: não olheis por eu ser morena. Oh, glória. É porque eu sou queimada pelo sol. Eita glória, eu estou falando que essa mulher é a noiva, que o rei vai vir buscar a noiva, e a noiva tem que estar preparada, e a noiva é queimada pelo sol da justiça. A noiva é você, a noiva sou eu, e se prepara, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e a gente vai voltar para casa. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Só que eu quero te transportar da terra para o céu, porque ele sai daqui com aquele corpo de matéria daqui, a sandália daqui, o vestido daqui. A única coisa que ele deixou dobrado foi o lençol que cobria ele. E agora ele precisa subir aos céus. E como os anjos não são oniscientes, os anjos não são onipresentes e nem onipotentes, os anjos não sabem o que acontece aqui. O único anjo que sabe o que acontece aqui é o anjo Gabriel. É o anjo que assiste diante do trono de Deus. É o anjo que vem falar para Maria, dizendo: salve agraciada. É o único anjo que sabe o que acontece aqui, o anjo Gabriel. E os outros anjos não sabem. Mas agora Salmo capítulo 24 vai dizer que Jesus subiu ao céu. E quando ele chega na porta do céu, ele está parado lá. O corpo é daqui, a roupa é daqui, a sandália é daqui. E lá vem correndo um anjo de lá, e eu quero crer que é o Gabriel, dizendo: erguei a porta a vossas cabeças, erguei a portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Só que aí os anjos que não são oniscientes, os anjos que não são onipresentes e onipotentes, vai perguntar: quem é este Rei da Glória? E
abrem. Quando os portões se abrem, a veste dele muda. O sapato dele começa a mudar. Os cabelos dele mudam. E quem fala isso não sou eu. Quem deixa escrito é João. E ele vai olhar e eu vi. O cabelo dele era branco como a lã, e os olhos como chama de fogo. A sua roupa era resplandecente, e o seu calçado era como um latão que saía da fornalha. E eu olhei para ele, e na boca dele tinha uma espada de 2 gumes. Quem pode adorar ele? Quem pode exaltar ele? Quem pode? Ele sobe e assunta ao céu. Essa daqui foi a primeira vinda. Ele veio montado em um jumento e ninguém o reconheceu. Você sabia que até hoje os judeus ortodoxos não reconhecem que Jesus já veio? Estão esperando um outro Messias, pastor Lucas. Só que existem outros judeus que são convertidos, que acreditam que Jesus já veio. Reconhecem que ele veio montado em um jumentinho, para um exemplo de humildade. Só que eu quero falar aqui da segunda vinda dele. Oh, glória! Se a primeira vinda foi para os judeus, a segunda vinda é para nós. Oh, glória! A segunda vinda não é para os judeus, é para nós. É lógico que a profecia maior é para eles. Ele vai juntar de novo. A figueira, quando florescer, ele vai recolher de novo. São judeus. Mas nós somos os filhos adotados. Nós somos os filhos por herança. Jesus morre na cruz, o Novo Testamento é instaurado, e nesse Novo Testamento tem o meu nome, tem o seu nome, o nome da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Só que na segunda vida, ele vai vir montado no jumento. Na segunda vida vai ser diferente. Ele veio como exemplo de humildade, ele veio como servo, mas na segunda vida, ele virá para reger com vara de ferro as nações. Na segunda vida, ele virá para julgar as nações. Ele virá para nos levar para a mansão celestial que está lá em cima. Um dia diz assim: ei filhos, João vai dizer: não se turbe o vosso coração. João 14. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: estou indo preparar lugar. Olha aí. Vou fazer uma pergunta aqui: quem é que mora de aluguel? Levanta a mão. Quem está levantado? Só quem mora de aluguel? Quem está com a chave da casa, levanta a mão. Está com a chave da casa aí? Irmão, não fica triste não, tá? Se Jesus voltar e você não tiver casa própria, porque lá em cima você vai morar na mansão celestial. Se você mora de aluguel, se a chave é sua, então a casa é? A casa é? Deixa eu liberar algo para você aqui. E o diabo que nem casa tem? E o diabo que nem a chave da casa dele ele tem? Porque quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi descer na profundeza do inferno, olhou para o diabo e disse assim: me dá a chave da morte, me dá a chave do inferno, agora quem manda aqui sou eu. Aleluia! O diabo não tem nem onde morar, agora por favor. Você não, você tem casa. E ainda que não aconteça você comprar sua casa própria, fica triste não. Porque lá você vai poder escolher qual lugar você quer morar. Você vai olhando assim: rapaz, posso compartilhar algo com vocês? Quem aqui já ouviu falar que a rua lá é de ouro? Quem já ouviu falar? Isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? O que é bom? O que é ouro, sim ou não? Só que há um detalhe: aquilo que os homens brigam aqui embaixo, lá em cima usando como asfalto. Pegou ou não? Aquilo que os homens brigam aqui, o ouro é caro, todo mundo quer ouro. Lá em cima diz assim: o que você briga aí embaixo, aqui em cima é usado para pisar. As ruas são de ouro. Eu preciso contar um detalhe aqui, porque quem já viu a passagem quando Jesus ele anda por cima do mar? Quem já viu? Quem já viu? Eu descobri que Jesus está acostumado a andar por cima do mar. Por que, pregador? Porque lá no céu tem um mar de vida. Mas Jesus andando feito com todo em cima do mar. Aí quando ele chegou aqui na terra, todo mundo: uau, ele anda por cima das águas. Eu disse: filho, estou acostumado. Para Pedro era novidade, pastor Lucas. Para Jesus não. Ele disse: da onde eu vim, a rua é de ouro, tem um mar de vidro, de cristal.
muros de jaspe. Jesus andando por cima. Eu quero dizer para você que há um reino preparado para nós. Nós precisamos despertar, no quesito despertar. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que ela diz assim: estava eu, meu marido e meus filhos, e de repente em alta velocidade o marido cochilou, cansado foi tanto que ele cochilou no volante. E quando ele cochilou, no susto, ele virou o carro e quase capotou. Ela gritou: ei, acorda, acorda, a gente vai morrer. Quando ele olhou, tinha um caminhão vindo de frente. As crianças assustadas perguntou: papai, mamãe, que foi? É isso, o papai quase bateu o carro. Porque ele estava cochilando e a gente quase morreu. Eu estou dizendo para você que se você não despertar, terá sérias consequências também. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Eu preciso enfatizar isso aqui porque hoje em dia não se prega mais isso nas igrejas. Eu sei que aqui não prega isso, mas eu preciso falar. As igrejas de dia só estão voltadas para o reino material. Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar tudo isso. E a Bíblia diz assim: há um reino preparado para nós, não é de comida, não é de bebida. Eu não estou dizendo que Jesus não vai dar, se ele quiser dar, ele dá. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ele pode te dar, ele pode enriquecer a noite por dia. Jó era rico, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. Mas algo maior que isso. E o céu é tomado à força. E lá não vai entrar ouro, porque lá já tem. Lá não vai entrar carro, não precisa. Lá não vai entrar nada disso. Não precisa. Ele está falando assim: o que mais importa é a sua salvação. Glória. O que mais importa é você subir salvo. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Devemos lutar cada um pela nossa. E nós ficamos numa briga. Não, porque meu marido tem que ser crente. Se não for crente, vai para o inferno. A salvação é individual. Só que a esposa que é crente, o marido não é, ela santifica o marido. O marido que não é crente, que é crente, a esposa não é, ele santifica a esposa. Você sabia que a única pessoa que vai para o céu sem fazer curva é a mulher grávida? Quem sabia disso, diga amém. Sabe por quê? Porque na hora da luz, se ela morrer, ela deu a vida dela por outra. A mesma coisa que Jesus fez. Então essa daí é o sol. Se ela não for crente, ela já está salva. Porque ela deu a vida dela em prol de outra vida. Mas precisamos lutar. Porque o reino de Jesus é iminente. A volta de Jesus é iminente. Você pode colocar de pé? Mas eu preciso finalizar falando para você que ele veio da primeira vinda, montado em jumento. Um animal de carga, um animal que simboliza escravidão, um animal que simboliza servo. Ele veio para mostrar: eu estou aqui para servir e não para ser servido. Ele fez discípulos, ele fez seguidores. E nós somos um dos seus discípulos e seguidores. Mas o texto vai dizer que na próxima vida ele não virá montado em jumento. Na próxima vida ele virá montado em um cavalo branco. Oh, glória! Alguém diz assim que está escrito na coxa dele: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é esse rei que nós estamos adorando aqui nessa quarta-feira. É esse rei que nós estamos exaltando aqui nessa quarta-feira. Eu quero te chamar para levantar as duas mãos e dar um grito de glória essa noite. Dado a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com voz e alarido e buscará na sua igreja. Mas nós precisamos despertar para o chamado, despertar para o ministério, despertar para aquilo que o Senhor quer de nós. Quem é casado, levanta a mão. Eu vou usar a senhora, que é minha amiga. A senhora sabe como agradar a sua esposa, sim ou não? E a senhora tenta o máximo possível agradar, sim ou não? Com Jesus não é diferente. Com Deus não é diferente. Nós sabemos como agradar e não agradar. Sim ou não? Sim. Nós sabemos como amá-lo, respeitá-lo e não fazemos. Nós precisamos despertar. Aquelas loucas dormiram, as nessas dormiram, as que não eram loucas também dormiram. O problema não é dormir. Porque dormir a gente desperta. Sempre vai ter alguém gritando: eis aí o olho, acorda. O problema é não levar azeite consigo. É assim mesmo. Azeite fala de combustível. E sem azeite a gente para. Sem azeite a gente desanima. Sem azeite a gente quer voltar para trás. Mas Deus está dizendo assim: desperta. É hora de caminhar, não é hora de parar, não é hora de adoecer.
Não hora de parar no caminho. Tem muita gente que precisa de você. Talvez você está olhando assim, mas na igreja eu só abro a porta, na igreja eu só barro a porta. E tem alguém olhando assim, rapaz, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Nós somos espelhos. E alguém está olhando para nós, e se a gente parar, tem muita gente que para. Se a gente desistir, tem muita gente que desiste. Então não pare agora, não retroceda agora. Apenas fique esperando, porque o rei está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja pura, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não basta apenas estar aqui no segundo domingo do mês ou no último domingo do mês, tomando a Santa Ceia e dizendo: eu sou cristão, eu tenho comunhão com Deus. Tem que ser todo dia, toda hora, todo minuto, porque o livro de Mateus também vai dizer: e ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Ele vai voltar. Quem aqui já foi assaltado? Levanta a mão. Quem recebeu um batizado? Estou indo te assaltar aí. Você já recebeu? Foi a senhora mesmo? Esperou? E ele disse: a senhora falou, perdeu. Foi assim? Só que a diferença é que quando Jesus voltar, ele não vai dizer perdeu, ele vai dizer ganhou, hein? Ah, você pegou. Ele não vai dizer perdeu, pastor Lucas. Ele vai dizer ganhou, hein? Ele vai dizer ganhou o quê, senhor? Ganhou a salvação. E eu finalizo aqui dizendo assim: que naquele dia ele vai dizer assim: ei, vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Uma vez eu vi um meu pastor, eu finalizo aqui, meu pastor, fica aqui perto de mim, cara. Você é quase meu tamanho, eu gostei. Uma vez eu vi um pastor pregando, e ele contou um testemunho rápido, eu finalizo aqui. E ele disse assim que ele foi pregar numa igreja, e chegou lá e disse para o pastor assim da casa: disse, não, você tem que colocar no hotel, não, deixa eu ficar com o pastor aqui, que o pastor parece ter muita experiência para contar, é um ancião, já dirigiu muita igreja, mais de 20 anos, 30 anos dirigindo igreja. Ele ficou no quarto com aquele pastor e disse assim, que aquele pastor contou para ele, dizendo assim: eu tive uma experiência, eu fui até o inferno, vi coisa lá horrível. Disse: Senhor, não é justo o Senhor me mostrar o inferno, mas também não me mostrar o céu. Ele disse que o Senhor mostrou para ele o céu em visão, em sonho. Ele disse que ele viu uma escada muito grande, e naquela escada muitos subiam, alguns subiam mancando, outros subiam feridos, outros subiam se arrastando, outros subiam de boa. Ele perguntou: Senhor, o que é isso? Eles são alguém que tem dificuldade de chegar para o céu, mas vão chegar. Vão subir arrastando, mas vão chegar. Vão subir faltando uma perna, é lógico que não é literal, mas vão chegar. Vão chegar sangrando, mas vão chegar. Ele disse que depois que ele via aquela escada imensa, quando subia, a escada acabava e dava início a uma estrada muito grande, muito curta. E aquela estrada sem fim, e eles começavam a andar, se arrastando, feridos, machucados. Ele dizendo assim: o importante é que ele chegue. Não é como, mas o importante é que ele chegue. Eu quero profetizar nessa quarta-feira: você vai chegar. Queira o diabo ou não, você vai chegar. Levanta as suas mãos, velho. Aquele inferno ou não, você vai chegar. Não importa como você vai chegar, se é mancando, se é ferido, se é de boa, mas que você vai chegar, você vai. Que você vai chegar, e você vai. Você vai chegar. O rei está vindo ao seu encontro. Então não pare, não desista. Vamos ganhar esse mundo para Jesus. Vamos para cima. A missão é o arrebatamento. Vamos fazer jus ao nome dessa igreja. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Antes de eu finalizar, gente, eu trouxe ali. Quem gosta de chocolate? Levanta a mão. Quem gosta? A senhora não gosta, senhora? Oi. Qual que é o seu marido? Ô, Jéssica, eu não gosto, Jéssica. Deixa eu passar vergonha, não. Gente, eu trouxe ali a brincadeira. Estou usando isso para ter intimidade com eles. Eu trouxe ali 20 trufas, com intimidade, tá bom? Se você quiser, puder abençoar a minha vida, tá? Vou estar ali atrás, tá bom? Esperando. Valor simbólico de R$3 cada um. Deus abençoe vocês, pastor. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. E não desista, o rei está voltando. O rei está voltando. Mais uma vez, o rei está